Então, assim, dentro da multinacional, a diretriz que existe pra gente é uma diretriz de uma linha mestre, né? Exemplo, a gente tem que ter muita força de comunicação, a gente tem que ter uma força de empoderamento, né? A gente está baseado, e aí todo mundo, em 3 grandes pilares para CX, que é Empoderar o cliente e o colaborador? empoderar o colaborador para solucionar o problema do cliente. Fantástico, muito bom. A gente tem o pilar do ouvir, que é a gente realmente ouvir a voz do cliente e poder, a partir disso, identificar as oportunidades de melhorias nos nossos processos, né? E novos produtos e tudo mais. E a gente tem o pilar do agir. Não adianta a gente fazer isso Legal. tudo sem ter ação para isso. Então, baseado nesses 3 pilares, aí são os pilares globais do CX, a gente tem toda a liberdade do mundo para trabalhar culturalmente o que é factível para a gente aqui no Brasil ou não. Ou se de repente tiver alguma ação que é feita lá, mas a gente entende, mas aqui o povo é latino, aqui a gente tem uma outra cultura, a gente tem essa possibilidade de adaptar. legal. Então, é muito legal, eu tô muito feliz e Olha tá indo só. cada dia melhor. Você falou várias coisas na minha cabeça, eu tô tentando organizar tudo em caixinha. Mas a primeira coisa que você trouxe, que me chamou a atenção, porque isso é um desafio real de empresas que funcionam através de um grupo. Você disse, olha, o programa Paixão pelo Cliente é um valor da Inderhead, ou seja, a gente está falando do grupo, Sim, né? Ou seja, não é algo isolado da Ticket, é do grupo. E que todas essas empresas do grupo seguem esse programa que é voltado para a centralidade no cliente e que está linkado a um dos valores de vocês. exato. E isso eu acho que é uma coisa super interessante, porque vocês têm clientes que são clientes de todas as empresas do grupo, provavelmente. Então, ele não vai sentir diferença quando ele tiver na Ticket Benefícios, uma diferença de experiência para quando, pelo menos de identidade de experiência, para quando ele vai para uma Ticket Log, né? Para a parte de soluções de mobilidade, né? Então, a gente tem todas as empresas do grupo abraçando esse tema e indo junto em cada uma das fases, ou isso também é flexível de acordo com a maturidade da empresa? Porque provavelmente a Ticket de benefícios tem muito mais maturidade em termos de atuação e mercado do que provavelmente a Ticket meio de pagamento ou então de mobilidade. E a gente tem várias empresas aqui no Brasil passando pela mesma situação em termos de receber um direcionamento global, conseguir trabalhar isso em diferentes empresas dentro de um mesmo grupo e ainda em regiões diferentes do mundo. Sim. Como é que vocês estão enxergando isso em termos de desafio, de oportunidades e do próprio benefício para o cliente, né? Que não vai ter cada hora um tipo de experiência. Exato. Existe sim flexibilidade, Cláudia, dependendo do momento da empresa, de avançar mais no programa ou não, né? A gente tem hoje uma ferramenta que é uma ferramenta global que a gente utiliza para fazer toda a voz do cliente. Então, tem empresas que não conseguem colocar os 3 clientes de uma vez, coloca o primeiro um determinado perfil de cliente. Então, a gente tem sim essa flexibilidade, porque também tem investimentos, né, ali associados a isso. E isso não é um problema. O importante é a gente começar a fazer e a gente tá aí caminhando a passos largos para daqui a pouquinho tá o mundo inteiro, o mundo Edenred sendo olhado da mesma forma, com todos os públicos embaixo, para que a gente tenha a evolução. A gente tem metas que são metas ambiciosas para o mundo inteiro, então isso é bem, bem legal. Quando a gente está pensando aqui na experiência do cliente, que muitas vezes sim, ele é da Ticket, ele é da Ticket Log, né? Ele tem outros produtos e soluções que fazem parte de outras empresas. A gente tem a Repom, a gente tem as soluções de meio de pagamento também. A gente, entre áreas de CX, a gente conversa bastante. Ai, que bom. Sabe? Então e vou dar aqui um oi, Lucas! Olha eu falando de você aqui. O Lucas é o responsável pelo CX Oi, da Lucas. Log. Ele ia vir aqui hoje, não veio, né? Ó, tô de olho em você. Perdeu, Lucas. Mas a gente troca muita figurinha e é bem legal, assim, pra gente poder caminhar juntos, né? Porque as empresas precisam, em algum momento, o cliente se reconhecer nesse cenário. Então, é bem interessante. A gente tem essa liberdade, sabe? E isso é muito incentivado pelo programa Paixão pelo Cliente, né? Eles muitas vezes falam, quando a gente tem alguma dúvida, né? A gente às vezes vai lá pra França e fala, pessoal, e isso daqui? Eles ficam, putz, aí o pessoal da Log tá fazendo de um jeito bem interessante, bate um papo com eles. Então a gente faz muito benchmark entre nós,
né? Entre nós aqui, Brasil, entre nós, mundo. Uhum. Então, essa troca é muito boa.